Gilson. Prazer grande. Quando fui para a Faculdade de Direito, não só era o primeiro membro da minha família, que era uma família de trabalhadores em Coimbra, como fui o primeiro filho da classe operária a chegar à Faculdade de Direito de Coimbra. De modo que pode imaginar o caráter elitista do saber universitário e do ensino universitário em Portugal e no mundo nesta altura. Eu era o melhor aluno da turma, da minha classe. E os professores da Faculdade de Direito, alguns muito conhecidos no Brasil, porque são conhecidos aqui, liam os textos deles, iam ao restaurante onde o meu pai trabalhava. O meu pai era chefe de cozinha de um dos restaurantes mais famosos na altura em Coimbra, chamado Café Nicola. Era um grande restaurante. Iam muitas vezes lá comer. E então, pela primeira vez, subiam à cozinha para ver o meu pai, para perguntar, mas ele é seu filho? Quer dizer, não queriam acreditar que o jovem estudante da Faculdade de Direito, que ainda por cima era o melhor aluno, era filho do cozinheiro, não é? E a primeira viagem que fiz a sério foi de Coimbra para Berlim Ocidental, onde fui estudar Filosofia, depois do curso de Direito, não é? Devido a um prémio que me deram da Alemanha por ser o melhor aluno, e fui passar 2 anos em Berlim Ocidental. Eu cheguei a Berlim em 1965 e, portanto, era um período alto da Guerra Fria. O Muro de Berlim era uma presença óbvia para todos nós. Os alemães não podiam atravessar o muro, os estrangeiros podiam. A minha namorada era de Berlim Oriental. Fiquei a namorar uma berlinense oriental na festa do 1º de Maio, que era uma festa muito importante para o movimento comunista, não do lado ocidental. E a partir daí, muitas vezes, durante algum tempo, quase diariamente, atravessava o muro, ou de metro, ou a pé, o Checkpoint Charlie. E eram dois mundos completamente diferentes, e esse para mim foi talvez uma das experiências mais fortes da minha vida, na medida em que dei-me conta que eu, sendo uma pessoa que me queria reconhecer como um socialista, que estava, digamos assim, a gerar a minha posição como socialista, não era aquele socialismo de maneira nenhuma que eu poderia aspirar. Participei na luta, por exemplo, contra o colonialismo, nessa altura, em sessões, já tinha o meu perfil. Aliás, eu vi nascer o SDS, que foi os estudantes socialistas alemães, que ficaram depois famosos, com Rudi Dutschke, etc. Eu estive exatamente aí no nascimento disso. É nos Estados Unidos que a formação intelectual, digamos assim, a possibilidade de ler Marx, estudar, de discutir, isso ocorreu exatamente em Yale, numa universidade de elite dos Estados Unidos, mas que passava uma grande convulsão. Estávamos no auge da luta contra a guerra no Vietnã, no auge dos Black Panthers, que vinham a New Haven e a Yale, com quem privei, Bobby Seale, Angela Davis, etc., que eram os grandes ativistas de então, e, portanto, foi nesse caldo de cultura, que eram Estados Unidos completamente diferentes daqueles que eu hoje vivo, porque há 30 anos que passo lá parte da minha vida, que eu vivi. Isso foi um acontecimento muito importante na minha vida. E logo depois vim para o Rio a estudar, a fazer a minha tese de doutoramento. Eu poderia estudar para qualquer país, a universidade dava-me financiamento, mas eu quis estudar no país onde os meus avós tinham trabalhado. Fundamentalmente era uma ideia de ver como é que funcionavam as favelas internamente. Estávamos num período da ditadura, um período muito difícil do Brasil, e onde todo o trabalho organizativo dentro das favelas era feito por gente que pertencia ao Partido Comunista, ou aos grupos do Brizola, grupos de esquerda, tudo trabalho clandestino. Portanto, era muito difícil fazer trabalho político, ou trabalho, enfim, de pesquisa sociológica nessa altura. Era tudo quase dominado por pesquisadores americanos, norte-americanos, que eram, obviamente, odiados pelas comunidades, porque eles achavam que todos eles eram agentes da CIA e que estavam ali para espiar. As pessoas da favela não acreditavam que um português pudesse ser sociólogo. E, portanto, quando eu cheguei à favela, toda a gente perguntava, mas qual é o teu negócio? O que é que tu queres vender? Olha que já temos aqui os botequins tal, é mercearia, é secos e molhados. E eu vi-me aflito. Não, olha que faltava aqui uma casa de gelados. Porquê é que não montas uma casa de gelados? Não é isso, eu quero fazer um estudo. Mas tu não és norte-americano, como é que vais fazer um estudo? Foi muito interessante. Depois de passar essa barreira foi extraordinário. Meus amigos, eu dediquei o meu livro
chamado O Direito dos Oprimidos, muita influência também de Paulo Freire, a um grande, que na altura era um grande ativista clandestino da favela, Irineu Guimarães, um sapateiro. Antes dele morrer, combinámos fazer o lançamento no Rio e na favela. Fiz o lançamento na favela o ano passado, no Jacarezinho, na esquadra da Escola de Samba, onde eu também participei, porque eu participei durante a preparação do Carnaval em que estive, porque eu vivi mesmo dentro da favela. Sempre fui adepto de uma radicalização da democracia. Portanto, como a minha definição do socialismo há muitos anos é que socialismo é democracia sem fim. Não apenas no espaço político, mas também na nossa casa, na nossa comunidade, na moradia, nas nossas empresas e também na escola. E, portanto, foi sempre uma ideia de radicalização da democracia. Porque vi que muita gente, e então aqui no Brasil foi onde eu tive o contacto, talvez porque a ditadura portuguesa, na sua parte final, não tinha a violência que teve a ditadura do Brasil aqui na parte final. Eu, por exemplo, dei aulas nos últimos anos, vim aqui depois já do meu estudo na favela, dar um pequeno curso à PUC do Rio de Janeiro e pouco tempo depois uma das minhas alunas foi raptada pela polícia, pelo DOPS, Flora Strozenberg, bastante conhecida, foi vice-reitora da Unicinos, foi torturada no DOPS, destruíram a vida, destruíram a família, ou seja, houve uma grande luta pela democracia. E por isso é que por vezes é desilusão que lutar por uma democracia que é sequestrada pelos plutocratas, pelos antidemocratas, pelo capital, pelo dinheiro, e que obviamente se torna extremamente excludente em relação às necessidades da população que mais precisa efetivamente da proteção democrática, porque a classe alta não precisa de democracia, nem precisa de direitos, de privilégios. O privilégio é algo que se dá e que se recebe fora da lógica universal dos direitos. E, portanto, a democracia tem essa ideia de uma certa proteção, um ímpeto de distribuição de riqueza também mínimo. Não é que a democracia tenha criado o socialismo como seria na utopia, mas obrigou, de alguma maneira, a domesticar o capitalismo, a obrigá-lo a uma regulação. O que nós assistimos nos últimos 20 anos, 30 anos, é que o capitalismo, ao globalizar-se na forma do neoliberalismo, libertou-se das amarras da democracia e hoje faz o que quer da democracia, como aliás vimos recentemente no Brasil, fazem o que querem, inventam golpes, os últimos golpes, como sabe, na América Latina, das Honduras, do Paraguai, e aqui no Brasil ocorrem dentro dos parlamentos sem militares, não é preciso militares, porque toda a potencialidade democrática de enfrentamento acabou por ser sequestrada no momento em que deixámos que o dinheiro falasse tão alto nas nossas eleições. Eu costumo dizer bem, mas se considera que é um golpe, quer dizer que o Brasil está em ditadura. Não. Isto agora, os cientistas sociais, os sociólogos, os cientistas políticos têm que inventar outras categorias. Eu às vezes lembro muito bem das categorias que já tinham sido usadas na transição da democradura e da dita blanda, ou seja, são sistemas mistos. A democracia, continua a haver uma democracia no Brasil, ela era de baixa intensidade, porque já há muito, o dinheiro já falava muito no Brasil, ela hoje é de baixíssima intensidade. Porquê? Porque realmente está tomada por uma plutocracia que efetivamente quer recuperar a sua rentabilidade e o seu critério de acumulação com uma grande entrega ao capital internacional, que é basicamente, já não é propriamente um capital industrial brasileiro, porque ele praticamente está dilapidado, está entregue em grande medida já a empresas de outros países multinacionais, mas é o capital financeiro, que assim, que é muito forte no Brasil e que está completamente globalizado. Portanto, a democracia existe, obviamente, mas e vai resistir, não tenho dúvidas nenhumas, e é para isso que todos nós devemos trabalhar, digamos, os democratas devem trabalhar intensamente para isso, mas tem que haver uma reforma política, tem que haver uma reforma tributária, tem que haver uma reforma dos mídias, tem que haver estas três reformas que, aliás, estavam agendadas, mas que, digamos assim, o boom não permitiu que se olhasse para isso ainda devido ao tempo. No atual momento do capitalismo neoliberal, vivemos em sociedades que são politicamente democráticas, mas socialmente fascistas. Quer dizer fundamentalmente o seguinte, é que há cada vez mais grupos de população que não conseguem ter a proteção do Estado e estão à mercê daqueles que têm mais poder. Por exemplo, se nós começarmos a pôr em causa os sindicatos, um patrão, obviamente, que entra num contrato com o seu trabalhador, mas se o trabalhador não estiver defendido por uma lei de trabalho
que se pretende eliminar, ou por uma contratação coletiva, o empregador, obviamente, pode impor a sua lei. Porquê? Porque o trabalhador precisa de alimentar a família no dia seguinte. Tem que aceitar as condições. Portanto, isto é, os mais fortes têm um poder de veto sobre os mais fracos. Uma mulher, quando é violentada, vítima de um estupro, ou que é violentada a caminho de casos, feminicídios, que estão cada vez mais a funcionar neste continente e, aliás, na Índia e noutros continentes, estas pessoas são vítimas de fascismo social. A sociedade é democrática, mas elas são vítimas de fascismo social. Nós temos ainda hoje no Ceará, em Fortaleza, até há pouco tempo, não sei os dados agora, mas os tempos dos meus colegas aqui, há pouco tempo os números eram aterradores, de 2, 3 jovens negros que morrem por dia pela brutalidade policial em Salvador e em Belém. Bem, não me venham dizer, e em Fortaleza, não me venham dizer que estes jovens têm os seus direitos democráticos completamente defendidos. São vítimas de racismo. Isso é, para mim, o fascismo social. O meu nome é Boaventura e sou o autor da rima do rap global. Digam rap global! Rap global! Mais alto, rap global! Rap global! Olá, caminha com alguém. Nas Lavras de Granada e não acontece nada. Jesus caminha com alguém que pode ser ninguém. Eu passo, como sabe, 4 meses por ano nos Estados Unidos, em que estou 12 horas por dia no meu gabinete, nunca fiz férias, sem silêncio, no meu ecrã e nos meus livros. Portanto, tenho os meus tempos, obviamente, de reflexão e esses tempos são muito importantes. Portanto, disputo o meu tempo, obviamente, com diferentes... Ser capaz de gerir, como não tenho férias, fico com um mês adicional para poder trabalhar em muitas coisas e aproveito o meu tempo. Por exemplo, um dos meus livros de poemas, que é o Rap Global, que foi publicado aqui pela Heloísa Buarque de Holanda na Aeroplano, no Rio, foi escrito porque eu levo, durante vários meses, levo 40 minutos a pé da minha casa para o meu escritório na universidade e vou sempre ouvir rap. Hip-hop para poder apanhar o ritmo e começar a escrever rap global. O livro é um livro de letras de rap que está publicado e que, aliás, já foi musicado por rappers do Rio Grande do Sul e só não fizemos a ópera do rap global porque aconteceu o que aconteceu no Brasil e, portanto, o show rap global vai ter que esperar mais algum tempo. A salvação, o evangelho, segundo Santa Sinistra, com off-chame, off-fame, desame, pode sonhar, off-chame, off-fame, desame, pode sonhar. Sou um intelectual de retaguarda, eu sempre nunca quis ser intelectual de vanguarda. Eu sou de retaguarda, vou com os movimentos, neste momento trabalho muito em solidariedade com os indígenas Xacriabá, de Minas Gerais e os Caiová Guaranis do Rio Grande do Sul. Trabalho também com os indígenas neste momento na Nicarágua, com os camponeses, enfim. Vou apoiando as lutas que posso com o meu trabalho e só agora, se quer agora também, é a última, porque é a mais recente pelo menos, é que estou a participar ativamente nas negociações de paz na Colômbia, neste momento na segunda fase, em Quito, com el ELN. Esse é o terceiro volume de uma coleção de livros meus de Sociologia Crítica do Direito, que têm sido muito bem acolhidos aqui em Portugal, também são publicados noutros países, e que, aqui no Brasil, e que é o terceiro volume. Este volume é um volume de textos que eu vou, das minhas pesquisas na área da Sociologia do Direito, que eu vou reunindo e que depois juntamos num grande livro. Por exemplo, aqui tem o meu primeiro, o estudo mais antigo, que está aqui, é um estudo de 1980, no Recife, quando havia grandes invasões urbanas da populações que fugiam do Agreste para a cidade de Recife. Foi nessa altura que eu encontrei o Dom Helder Câmara, e portanto é desde 80, e depois tem estudos em Macau, tem estudos em outras partes do mundo, e inclusivamente também aqui um estudo da relação entre o MST e o direito, e os tribunais, que feito, aliás, de colaboração com uma estudante minha, que é advogada popular, a Flávia Carlet, e portanto temos vários estudos que mostram que o direito, em certas condições, pode ser utilizado pelas classes populares para reivindicar os seus direitos, mas é cada vez mais difícil que isso aconteça. E, portanto, daí que a parte central do livro é um grande capítulo que já é conhecido de muitos aqui, que se chama Pode o Direito Ser Emancipatório? Isto é, pode o direito ajudar às lutas sociais das classes populares? A sociologia, as ciências sociais,
fizeram uma fratura extraordinária, que é uma linha abissal, como eu digo, que tornou invisível parte da nossa realidade. Isto já vem desde o colonialismo. Basta que eu dizer que para os colonialistas do século XVI, as terras daqui da América, do Brasil, eram terras livres, eram terras de ninguém, porque os indígenas não contavam, eram paisagem, não é? Se for ver muitas concessões de terra hoje da Amazónia e deste país, é a mesma coisa, fazem concessões. Ainda agora venho da Nicarágua, exatamente faz-se uma concessão a uma empresa chinesa por 90 anos de terras consideradas livres e desimpedidas. Mas lá dentro estão indígenas, estão camponeses. Ou seja, é a continuidade do colonialismo. Ou seja, as nossas teorias foram criadas para criar populações invisíveis. São as mulheres que são vítimas de muita violência que ninguém conhece, porque durante muito tempo nem sequer elas queriam denunciar, eram invisibilizadas. Elas foram durante muito tempo não existiam, nem para o marxismo. O marxismo não sabia o que eram as mulheres, não sabia o que eram os colonizados e não sabia o que eram indígenas, por exemplo. Daí que uma atualização exige, obviamente, que se conheça tudo isso. Portanto, temos muita gente invisibilizada. Hoje, um refugiado só vem nas notícias pelo seu mal, mas ele não tem nenhum direito, não tem coisa nenhuma. São populações descartáveis. São populações que estão a morrer todos os dias. A gente só vê as populações que morrem dramaticamente, mas estão a morrer em África, na Índia, em todo o lado, de um momento para o outro. No Iémen, na semana passada, estavam num funeral, 100 pessoas foram embora. São invisíveis. Os drones criam invisibilidade. Só criam a visibilidade para os matar. O resto dessas pessoas não existem. Portanto, as ausências é ir procurar que isso que não existe foi produzido como não existente, mas de facto existe. As emergências, é evidente, é aquilo que eu há bocado lhe disse, de uma maneira muito simples, das mulheres argentinas. É valorizar aquilo que está a emergir. Aquilo que eu considero o ainda não. Aquilo que é uma tendência. Eu penso que é uma tendência que os grupos hoje encontram cada vez outras formas de luta. Uma greve nacional de mulheres, imagino que seriam greves nacionais por algum tempo das mulheres do Brasil, das mulheres de qualquer país. É metade da população. O mundo parava. Portanto, eu vejo isto que é uma emergência. A sociologia das emergências é basicamente isso que eu estou exatamente a fazer. Reformar a mídia é tão difícil quanto reformar a democracia, não é? E o sistema e a dificuldade está na mesma. Como é que retiramos a lógica do capital do mídia? Porque se for a lógica do capital, ele vai caminhar na consagração, na concentração, e essa concentração vai ser cada vez mais para os mídias serem apenas um instrumento de publicidade dos grandes grupos económicos. E, portanto, é possível fazer uma reforma. Cristina Kirchner tentou fazê-la na Argentina com maus resultados. Ela não conseguiu exatamente porque os grupos eram muito poderosos. No Equador, Rafael Correa fez isso melhor. Por exemplo, os grupos de mídia não podem estar envolvidos no capital financeiro, em outras áreas de negócio que não as áreas de comunicação social, e isso já reduziu alguma dinâmica de concentração, e é preciso apoiar, obviamente, os mídias alternativos. Eu penso que havia um pacto que, ao contrário do que se diz hoje, eu penso que os governos passados tiveram uma grande responsabilidade política e social e distribuíram realmente os fundos da publicidade e do apoio. Apoiaram, obviamente, os pequenos, mas apoiaram também os grandes, quer dizer, tiveram uma ideia, digamos, ecuménica de apoio, porque não fizeram a reforma e, portanto, fizeram esse apoio. Neste momento, o que eu vejo é que a concentração vai ser em pequenos grupos, portanto, uma ligação muito mais intensa entre o capital e os mídias. Portanto, vamos passar por um período em que esta reforma agora é mais necessária, mas vai ser muito mais difícil. A internet é muito ambígua neste sistema. Ela pode, obviamente, e tem sido um instrumento muito importante, sobretudo dos protestos sociais, como viu os protestos aqui em 2013, a Primavera Árabe, o movimento dos indignados. Sem as redes sociais, o próprio Occupy nos Estados Unidos não teria sido possível, não é? E, portanto, há que reconhecer que tem esse impacto, mas tem também um impacto de controle, não é? Porque neste momento o Google pode cortar um país, o Google pode cortar um mídia. Neste momento os bancos podem impedir também hoje certas atuações de certos meios de comunicação, por exemplo a Rússia TV, que por exemplo que é um média que está por aí também com alguma força, teve a sua conta retirada do Banco da Inglaterra recentemente. Portanto, ou seja, eu penso que é um sistema ambíguo, tanto pode contribuir para a democracia, como pode ter também
um poder, um papel fundamental quando houver controle. E já não é a primeira vez que há controle das redes sociais. Bloqueiam-se telefones, perante uma campanha, podem-se bloquear telefones, pode-se bloquear a rede, pode-se bloquear o WhatsApp, no momento em que seja preciso estancar o movimento. E eu penso que nós vamos ter, não é só a China, vamos ter outros países que vão utilizar as redes sociais para bloquear movimentos sociais quando isso for necessário. Eu acho que nós fizemos muitas tentativas no sentido que não fosse exatamente essa conclusão, isto é, que o capitalismo pudesse sentir a certa altura que era preciso algum cuidado ambiental. O capitalismo não tem responsabilidade social. O capitalismo sempre dá lucros. É a sociedade, é a democracia que devia impor-se ao capitalismo. Se a democracia é ela própria sequestrada pelo capital, ela deixa de poder criar condições. Portanto, o que é que o capitalismo fez? Fez uma coisa que foi tentar ver em que medida é que a luta ambiental podia ser também uma zona de acumulação. É chamada economia verde. O que nós temos na última Cimeira de Paris é a consagração da economia verde. Bem, eu não conheço capitalismo verde a não ser a nota de dólares dos Estados Unidos. A única coisa verde no capitalismo é a nota verde dos Estados Unidos, a nota de dólar, não é? De resto, não há nenhuma coisa verde no capitalismo, nem pode haver. Tem que haver controle, obviamente. Portanto, eu penso que nós caminhamos, os sinais neste momento são muito preocupantes. Veja que se calcula que nós, atingindo os 2%, os 2 graus acima do que temos atualmente, e já vamos em 1 grau, até 2030, alguns países, inclusive do Pacífico, desaparecerão, haverá uma crise gravíssima no Bangladesh, haverá também muitos outros problemas ambientais, de desertificação. Continuar a crescer, a temperatura do mundo continua a crescer, 2015 foi o ano mais quente de toda a história do mundo, portanto não há nenhuma intenção, veja, a COP diz, o dado está feito, os cientistas que negam a mudança climática hoje já não conseguem fazê-lo. Ficou claro em Paris que para que nós não chegássemos aos 2% de aumento em 2030, era preciso deixar no solo 80% das reservas que estão de petróleo que estão no solo. Pois, pelo contrário, não vê nenhum sinal para deixar o petróleo no solo. Pelo contrário, o que se procura é extrair cada vez mais. Por esta razão, não penso que, efetivamente, há um choque nítido do capitalismo com o meio ambiente. E ele vai se agravar nas próximas décadas.